Varredora de rua dava $5 todos os dias a um garotinho sem teto. Anos depois, ele veio agradecer. Elizabeth Pérez trabalhava como varredora de ruas há 7 anos. Ela não gostava muito do seu trabalho, mas não conseguia nada melhor que isso. Ela varria as ruas todos os dias, além de juntar as folhas e os lixos. Os moradores da região estavam acostumados a ouvi-la gritando com qualquer um que jogasse uma bituca de cigarro no chão. Ei, você! Não usa o chão da sua casa como cinzeiro, não é? Então não devia usar a rua também. Elizabeth continuava dia após dia limpando o caminho com sua vassoura. Enquanto isso, ninguém da vizinhança sabia nada sobre o passado de Elizabeth ou que idade tinha. A verdade é que trabalhar exposta ao sol não ajudava na aparência de sua pele. Uma pessoa que não a conhecia poderia certamente chutar uma idade entre 40 e 60 anos. O fato é que Elizabeth tinha na verdade 50 anos e não havia tido muitas experiências boas nesse tempo. O pai da mulher tinha problemas com álcool e esteve bêbado pela maior parte de sua vida. Sua mãe trabalhava com a limpeza de uma lanchonete à beira da estrada, que era frequentada em sua maioria por caminhoneiros e motoqueiros. Desde nova, Elizabeth notou como a vida de seus pais era monótona e sem perspectiva. O máximo que sua mãe conseguia lhe dar eram roupas de brechó, mas na maioria das vezes a menina se virava com as roupas usadas que ganhava de seus primos. Elizabeth não tinha muitas opções naquela época. Na escola, a menina cresceu sofrendo bullying de seus colegas. Quando se formou, ela respirou aliviada. Finalmente vou começar uma nova vida e vou para a universidade, pensou a jovem mulher. Se ela ao menos soubesse o quanto estava enganada. Seus pais não eram a favor dela cursar uma universidade. Você devia trabalhar, ver como é, disse seu pai. Como uma filha obediente, Elizabeth seguiu o conselho de seu pai, sem saber que seria seu maior erro. Concordando em adiar a faculdade, logo ela se viu dentro de uma série de problemas com dinheiro e responsabilidades que acabaram privando ela de uma educação superior. Os anos se passaram e ela ainda não havia tido a oportunidade de começar a faculdade. Agora, com 50 anos, ela acreditava que não podia nem mais pensar em uma faculdade, mas nenhum dia se passou sem que ela se arrependesse da decisão que havia tomado. Seus pais já haviam morrido e tudo que sobrou foi o gosto amargo da escolha que ela fez no passado. Apesar disso, ela nunca levou esses sentimentos de arrependimento para o seu dia a dia de trabalho e fazia tudo com grande empenho. Ela não sentia vergonha de seu trabalho e o considerava muito importante. Assim sendo, ela era muito rígida sobre a região que era designada a ela e brigava com qualquer um que jogasse lixo por aí. Um dia, enquanto limpava a calçada perto do ponto de ônibus, Elizabeth viu um menino com cerca de 10 anos jogando o miolo de uma maçã no chão. Dizer que Elizabeth ficou ultrajada era pouco. Ei, garoto, o que acha que está fazendo? Não está vendo a lata de lixo aqui? Ela estava indignada. Para sua surpresa, o menino não ficou nem um pouco abalado com a abordagem e respondeu: "Mas isso não é lixo, é biodegradável. Vai ficar aí por um dia ou dois e talvez até uma árvore nasça dessa maçã." Elizabeth então respondeu sem nenhuma dó: "Bem, eu não sei se vai crescer algo daí, mas duvido que você ande pela sua casa jogando lixo biodegradável no chão." "Bem, você está enganada. Tem coisas bem piores jogadas pela minha casa", ele disse com a cabeça baixa. Foi só aí que a mulher notou que algo parecia estar errado. A maioria das crianças daquela idade estariam na escola, mas ele não parecia estar a caminho dela. Na verdade, parecia que ele não ia à escola em qualquer dia, baseando-se nas roupas que o menino vestia, surradas e sujas. "Você vai à escola ou só fica andando pela rua o dia todo?" Elizabeth perguntou, mas logo percebeu pela expressão do garoto que tinha abordado um tópico sensível. "Eu vou, é claro, mas não todo dia, só umas 2 ou 3 vezes na semana, o suficiente para o pessoal do serviço social não incomodar meu padrasto", ele explicou. Elizabeth pensou em perguntar sobre a mãe do menino, mas logo pensou que ela provavelmente não estava presente. Ela já tinha presenciado muitas famílias disfuncionais e tinha feito parte de uma. "Qual é o seu nome?"
Perguntou ela de maneira muito mais gentil. Bob, senhora. Bob Green. Mas meus amigos me chamam de Bob, respondeu o menino, agora muito mais animado. O meu é Elizabeth Pérez. Senhora Pérez para você. Por alguma razão, a mulher estava crescendo uma simpatia e até mesmo pena do menino que, ela já tinha notado, era privado dos benefícios básicos da vida. Olhando para Bob, Elizabeth lembrou de si mesma e de seus pais que a convenceram que a educação não era tão importante. No dia seguinte, a mulher encontrou o menino novamente. Ele estava comendo uma maçã que estava planejando jogar no meio das flores. Por que não vai para a escola com mais frequência? Quer passar a vida toda nas ruas? Elizabeth perguntou. Por que eu deveria me importar? Você foi à escola e agora está aqui, limpando os restos que pessoas como eu jogam no chão. O garoto respondeu, meio cabisbaixo. O comentário machucou e decepcionou a mulher. O fato é que eu não me importei com os estudos, assim como você. Eu pensava que o dinheiro era mais importante. A mulher respondeu. Por um breve momento, ela teve a impressão que Bob a olhou com respeito. A forma com que o menino se comportava, a forma que ele falava da vida, despertava a simpatia de Elizabeth. Não havia traços de desprezo nele, características comuns em crianças ricas e mimadas, que tratavam pessoas como ela de forma rude. Ela acreditava que o menino precisava de ajuda e rápido. Elizabeth achava que o padrasto de Bob não se importava com a educação do menino, ou tampouco se importava com ele. O homem não se importava se ele passaria a vida toda vagando pelas ruas, ou se tornasse um bandido. Ela então pensou em um plano e disse, está bem, vamos fazer um acordo. Você parece uma pessoa razoável, que valoriza o dinheiro. Eu vou te pagar $5 por dia que você for à escola. A expressão do menino apresentava surpresa e animação. É sério? Você vai me pagar $5 para cada dia que eu for à escola? Isso é alguma pegadinha? Ele perguntou. Claro que não. Mulheres de 50 anos não perdem tempo enganando um menino de 10 anos. Estou falando sério. Ela explicou. Então está fechado, o menino disse estendendo a mão para a mulher, que a apertou, selando o acordo entre os dois. Daquele momento em diante, Bob foi para a escola todos os dias. No começo, ele só estava interessado pelo dinheiro, mas após alguns meses, ele percebeu que já não se importava se Elizabeth o pagasse. Ele gostava de estudar. Mesmo assim, a mulher continuou lhe dando dinheiro todos os dias. Ela sentia que era a coisa certa a se fazer e provavelmente a escolha mais correta que ela já fez. Bob estava tendo notas em torno de 6, depois ele evoluiu para 8, e na época em que estava se formando no ensino médio, ele era um aluno que só tirava notas máximas, de 9 para cima. Ninguém entendia muito bem o porquê da mudança. Apenas Elizabeth sabia o porquê ele começou a se interessar na escola. Anos se passaram e após se formar na escola, Bob foi estudar em uma prestigiada universidade, com uma bolsa de estudos e perdeu contato com Elizabeth. Ela não ficou chateada. Ela sabia que agora o jovem homem tinha uma vida própria para correr atrás e não ia querer passar tempo com uma varredora de ruas. Além do mais, os anos que Elizabeth passou ajudando Bob foram os melhores de sua vida. Um dia, quando limpava as folhas de um estacionamento, Elizabeth notou um carro que estava estacionado. Ela não sabia nada sobre carros, mas poderia dizer que aquele era um carro bem caro. Ela não sentiu inveja nem nada do tipo, pois já havia se resignado com seu destino. Pouco depois, um jovem homem muito bem vestido saiu da casa em frente ao estacionamento. Suas feições pareciam vagamente familiares para Elizabeth, mas ela não sabia o porquê. Quando o jovem homem se aproximou do carro, o coração da mulher deu um salto. Bob, é mesmo você? Ela perguntou surpresa. Ele se virou para ela e sorriu gentilmente. Sim, sou eu. Estou feliz em te ver, senhora Pérez. Um tempo depois, eles já estavam sentados em um café, compartilhando as notícias de suas vidas. Na verdade, Bob falou a maior parte, já que pouca coisa acontecia na vida de Elizabeth. Ela ainda varria as ruas e morava na antiga casa de seus pais, que estava caindo aos pedaços. Bob, na verdade, tinha muito que contar.
Ele se formou em economia e estava construindo uma carreira de sucesso nos negócios. Morava em uma grande casa e tinha um carro luxuoso como prova. Os olhos de Elizabeth se encheram de lágrimas. Ela não fazia ideia que, ao dar $5 para um garoto ir todos os dias para a escola, ela estava criando um homem inteligente e com um potencial gigantesco para sucesso. A verdade é que Elizabeth considerava Bob como um filho, mas não gostava de admitir isso nem para si mesma. Bob compreendia a reação da mulher e ficou em silêncio em seu agradecimento mútuo. Sabendo que a casa de sua benfeitora estava caindo aos pedaços, ele prometeu que iria resolver a situação. Naquele momento, Elizabeth não acreditou que ele cumpriria a promessa. Ela não se importava muito com a casa. Só de ver o sucesso que Bob conquistou, ela se sentia tão realizada que poderia morar na velha casa pelo resto de sua vida. Levou apenas uma semana para Bob concretizar seu plano. Quando já estava tudo pronto, ele pegou Elizabeth em sua casa e a levou até a melhor área da cidade. Eles pararam em uma agradável casa, com um jardim cheio de árvores e um pequeno terraço, onde havia uma piscina. Aqui, esta é a sua casa agora, Bob disse ao entregar uma chave para Elizabeth. Lágrimas corriam pelo rosto da mulher. Ela não esperava essa demonstração de gratidão e foi pega de surpresa. Bob ficou observando a mulher com emoção. Ele nunca esqueceu da época que vagava pelas ruas e, se não fosse pelo incentivo de Elizabeth, ele não teria o sucesso que tinha hoje. Mas aquilo não era tudo. Para tornar a vida da mulher mais confortável, Bob conseguiu um emprego para ela como administradora dentro de uma de suas empresas. Em um primeiro momento, ela ficou receosa pelo novo emprego e com medo de ser julgada pelos colegas. Mas com o tempo, ela se tornou a favorita de todos da empresa. É certo dizer que a bondade sempre voltará para aquele que a pratica. O que você achou da história de hoje? Não deixe de nos dizer nos comentários. Adoramos saber sua opinião. Não esqueça de deixar um gostei no vídeo e compartilhar com os amigos e familiares. Se inscreva para acompanhar os vídeos do canal. Eu te espero na próxima história. Um abraço, tchau!